Muito boa tarde, hoje 4 de outubro, quinta-feira, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, professor Jordenes, candidato a deputado distrital. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Carlos Roberto, muito obrigado por essa oportunidade, onde nós vamos falar um pouco de educação, saúde, segurança, enfim, falar dos projetos que o DF tanto precisa. Muito bem. Professor, conta um pouquinho para a população do Distrito Federal, antes de entrarmos nos seus projetos e propostas para o DF. Conta um pouquinho da sua história, quem é o professor Jordenes? O professor Jordenes é um de tantos que vieram para o Distrito Federal na busca de uma oportunidade. Nós viemos ainda muito pequenininhos com os pais, em busca principalmente de educação pública. A missão que meu pai e minha mãe assumiram conosco, os filhos, naquela época, era tão somente educar seus filhos. Era o maior investimento que eles acreditavam fazer. Então nós viemos de Unai, Minas Gerais, muito pertinho aqui do DF. É perto, geograficamente falando, mas naquela época havia uma distância imensa do ponto de vista social. Então nós viemos para Brasília, para o Distrito Federal, na busca de educação pública, e que se tornou, na verdade, a grande paixão da minha vida. Muito bem. E além disso, no caso, seus sonhos, aspirações para entrar agora na política do Distrito Federal, professor? Nós fomos candidatos pela primeira vez em 2014, tivemos 11 mil votos, graças a Deus, numa candidatura orgânica, uma candidatura que nasceu no bairro de Arapuanga, em Planaltina DF, e de pessoa em pessoa, de grupo em grupo, nós fomos alcançando uma representatividade que nos levou a 11 mil votos, com uma das campanhas mais baratas da história, uma campanha quase que sem recurso financeiro nenhum, mas que as pessoas acreditavam em ideias. Pela primeira vez, naquela região, na saída norte do DF, foi apresentada uma candidatura baseada tão somente em projetos e ideias. As promessas, essas o povo já está cansado, já está repleto. E esta campanha, inclusive, ela não é uma campanha que será decidida tão somente pelo poder econômico. Isso. Estamos vendo o poder econômico realmente agir em alguns pontos, mas fundamentalmente as ideias, os projetos, essas situações onde a pessoa vê que é factível, que é possível fazer, elas ganharão mais sustentação na comunidade. Muito bem. Professor, conte para a população do Distrito Federal o seu projeto, o que o senhor pretende fazer para melhorar a educação no Distrito Federal. A primeira coisa, essa sem dúvida, é uma reestruturação urgente na parte física das escolas, principalmente das escolas públicas. Há um abandono muito grande. E por mais que se diga que estamos reformando as escolas, mas a reforma que está sendo feita na escola é para que a escola seja reformada e permaneça no estado que ela era há 15 anos atrás. Não adianta uma parede nova se o conceito não é novo. Precisa de internet, e uma internet rápida, precisa de equipamentos tecnológicos, precisa-se de atrativos para essa juventude, porque o estudante de agora não é o estudante de 10, 15 anos atrás. Então, mais que a reforma física dessas escolas, uma reforma de conceito. Essa é a primeira coisa. A segunda, o resgate da autoestima do professor e da professora, isso passando desde um plano de saúde adequado, porque o que nós temos hoje para a categoria de professores e professoras, os servidores da educação, eu chamaria de um plano de saúde de pirona. É apenas um plano de saúde de pirona. Então, desculpe a propaganda, mas, na verdade, não se atende às necessidades básicas dos servidores da educação. A terceira parte, aí sim, nós temos que ver a questão salarial dos professores, porque, por mais que você imagine que o professor esteja sempre lutando por um salário, na verdade, o professor, a professora, está lutando sempre pela dignidade do trabalhador da educação. Porque nunca como agora, a escola está tendo o papel de educar as crianças. Mas quem educa a criança é a família. Exatamente. A escola transmite saberes e recebe saberes, porque hoje também, aquele professor que acha que vai chegar em sala de aula e ensinar, somente ensinar, ele está com os dias contados. Para você ter ideia, você que está nos assistindo, e Carlos Roberto te falar, hoje uma criança no 6º ano, com 11 anos de idade, tem mais informações à sua disposição do que Napoleão Bonaparte tinha, quando era a figura mais imponente do mundo. Então, hoje um professor entra em sala disposto a ensinar e aprender. É uma via de mão dupla.
Ainda nessa questão da educação, e que é possível fazer, e rapidamente, é fazer com que a gestão democrática realmente aconteça na escola. Existe uma lei hoje que a escola deve ser administrada pelo conselho escolar, pela associação de pais e mestres e pela equipe diretiva eleita pela comunidade. Isso é uma lei, nós precisamos fazer disso uma prática, que os pais frequentem as escolas, que o conselho escolar saiba da vida financeira da escola, Exatamente. da proposta da escola. Hoje, o pai chega até o portão, entrega a criança e vai buscar depois. Ele não sabe o que acontece lá dentro. Exatamente. E em relação às escolas, o seu projeto para as escolas do período integral, professor? Nós temos uma luta desde sempre com a creche em período integral, porque a creche ela é um elemento de libertação da mulher. A creche, ela emancipa a mulher. A creche em regime integral, com 5 refeições, toda a assistência para a criança, faz com que a mãe possa estudar, trabalhar, buscar a sua renda, a sua autonomia, a sua liberdade. Então, o Estado, formado na maioria por autoridades do sexo masculino, machistas, não proporciona uma política de implantação de creche justamente para reter a mulher. Para prender a mulher. Então a creche é uma luta minha de muitos e muitos anos. A creche é um elemento de libertação e empoderamento da mulher. E nós queremos levar para as regiões mais vulneráveis do Distrito Federal, Porto Rico, Sol Nascente, Estrutural, Varjão, Arapuanga, Sol Nascente, numa situação mais precária ainda, a creche em período integral para que as mães possam buscar renda, buscar a libertação. Dentro deste conceito, a escola de ensino fundamental em regime integral. Nós dirigimos até poucos dias antes de nos candidatarmos o Centro de Ensino Fundamental Arapuanga, lá em Arapuanga, Planaltina. 10 horas por dia, de 7 da manhã às 5 da tarde. 5 refeições, café da manhã, um lanche, almoço, outro lanche e uma fruta. Inglês, espanhol, música e teatro. De manhã, gramática, de tarde, produção de texto. De manhã, história, de tarde, história da arte. Inglês, espanhol. Então, nós temos a nota da educação do DF no MEC, nota 3. A nota dessa escola, 6,2. Qual a diferença de orçamento? Nenhuma. Qual a diferença dos professores? Nenhuma. Qual a diferença dessa escola? É a escola que deve existir para o filho do rico e do pobre, do trabalhador e do dono da empresa. A escola tão sonhada para Brasília. Então, nós acreditamos que é possível fazer. Porque nós somos frutos dessa escola. Eu, professor Jordanes, o meu sonho era estudar, era entrar numa escola. E eu me apaixonei por esse ambiente, porque a escola deve ser atrativa. O problema hoje é que a criança não quer ficar na escola porque a escola é muito diferente da vida que o mundo hoje proporciona. Nós temos um mundo extremamente moderno e uma escola do século XVIII. Então não encaixa uma coisa na outra. Modernizar a escola para que a criança queira estar lá, acho que isso é um objetivo de qualquer governo. Muito bem. Em relação ao seu projeto para a inclusão social, candidato, se eleito? No que diz respeito à inclusão, são vários os aspectos e aí nos preocupa... Veja bem, o DF tem um déficit de aproximadamente 5 quilômetros de piso tátil. Você que está nos assistindo e talvez não saiba o que é o piso tátil, aquela tira de borracha que fica no chão, onde o deficiente visual, ele vai passando ali a bengala, ele vai lendo, se tem uma curva para um lado, uma curva para o outro lado, parar, seguir. 5 quilômetros. E de onde é isso? Porque eu verifiquei nos órgãos públicos que deveriam ter, e não tem. Não tem, não. Não tem. Então, o acesso. A outra coisa, com relação às calçadas com acessibilidade. Os cadeirantes não têm a liberdade de circular no DF. Você diz assim, mas eu sou aqui realmente, eu sou aqui de Planaltina, de Sobradinho, da Ceilândia, então a nossa região realmente é vulnerável, não tem... Meu amigo, em Águas Claras não tem calçada adequada e não tem acessibilidade. Ou seja, não há uma política pública de acessibilidade. São 220 mil cidadãos no DF com uma deficiência, quer seja visual, auditiva, de locomoção, e essas pessoas votam. E interessante é que a urna tem braille, o interessante é que na hora de votar o cadeirante tem a preferência. Por quê? Porque o político quer o voto dele, mas não quer zelar dele. Né? E nas escolas, veja bem, lá no CEF Arapuanga, onde nós dirigíamos, nós saímos nas escolas buscando os alunos com alguma necessidade especial. E vamos nos adequando.
Caso o professor Jordenes alcance a representatividade através do seu voto, da sua confiança, o meu número é 14456, caso nós consigamos isso, em cada escola pública, por exemplo, tem que ter a chamada sala de recurso, que é uma sala que tem psicólogo, um psicopedagogo, um monitor, um professor especialista para poder receber aquele estudante especial e trabalhar com ele ao longo do ano, para que ele possa ser inserido na turma convencional e ir se adequando até chegar ao ponto de a sua diferença ser apenas algo que ele percebe, mas que seja tão absorvida pelo grupo que ele seja respeitado, que ele seja incluso, que ele se sinta privilegiado por estar ali. Muito bem. E o seu projeto, candidato, para o Centro Interescolar de Línguas, o CIL? Veja bem, é muito importante o que eu quero dizer para você agora. Meu irmão, minha irmã, nós dirigíamos até pouco tempo uma escola em Arapuanga de 10 horas por dia. Os meninos chegam às 7 da manhã e saem às 5 da tarde. Eles amam a escola? Não amam a escola. Eles querem ficar lá o dia inteiro? Evidente que não. No mundo de WhatsApp, Facebook, redes sociais, eles querem ter liberdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Evidentemente, o mundo caminha para o exercício do conhecimento como meio de vida. Então, se nós não proporcionarmos o conhecimento de línguas, não proporcionarmos para que as comunidades vulneráveis possam capacitar-se, nós vamos perder o bonde da história, porque o bonde da história, principalmente para o DF, está baseado no turismo. Então, veja bem, eu quero implantar, caso nós consigamos a eleição, consigamos ser eleito, um centro de línguas em cada região administrativa, para que em cada região administrativa possa se ensinar japonês, francês, inglês, espanhol, mas aí vem uma novidade. Não basta fazer isso. Olha só, o maior parceiro comercial do Brasil, no momento, é a China, e vai se tornar cada vez maior. O Império Americano se estabeleceu na primeira regra que eles impuseram. Qual? Nós não negociamos com quem não fala inglês conosco. Então os americanos se tornaram um império com esta primeira regra. Nós não negociamos com quem não fala a nossa língua. Depois estabeleceram a moeda e assim sucessivamente. A China tem um projeto para que nos próximos 4, 5 anos só faça negócios com empresários, com intermediários que falem o mandarim. Então nós queremos que tenha o ensino do mandarim no CIL para que daqui a 4, 5 anos nós tenhamos jovens e empreendedores com as suas startups, com as suas franquias, com tudo que há neste mundo empresarial, tratando diretamente com estes fornecedores, com estas empresas e com esses milionários desse mundo chinês que estão chegando para criar este império. Então, nós queremos sim, através do conhecimento, ajudar esses jovens. Você imagina um menino de sol nascente falando japonês, francês, inglês? Que beleza! Veja bem, isso é oportunizar que ele sonhe. Exatamente. Muito bem. E em relação ao ensino médio, professor, quais são suas propostas aqui? A expansão do processo de estágios, implantação e manutenção de laboratórios e reestruturação física das escolas. Na verdade, o que acontece é que hoje os laboratórios das escolas públicas do DF, eles não atendem mais aos estudantes que querem seguir um caminho científico. Quantos físicos, quantos químicos nós estamos perdendo porque os laboratórios das escolas de ensino médio não estão montados, em alguns lugares nem existem, e esses jovens perdem esse estímulo, perdem este caminho. Nós não podemos perder talentos. O país não pode jogar fora as suas inteligências. Então, qual é a outra perspectiva disso? Estes jovens podem muito bem, ao invés de numa administração regional, percebam o que eu vou dizer, eu sei que é polêmico, mas ao invés desses jovens não serem aproveitados, ao invés de alguém que fica num balão com uma bandeira de um político balançando agora neste período eleitoral, ao invés desse cidadão trabalhando dignamente, está trabalhando, balançando aquela bandeira, mas alguns deles saem dali direto para uma função gratificada numa administração regional.
Eu quero que esses jovens do ensino médio tenham o estágio nas administrações regionais. Que eles, sim, entrem nas administrações para servir nas administrações regionais como estagiários. Tenham ali o seu chefe, a estrutura do núcleo de chefia, mas ele aprenda como é atender o público. Ele aprenda como é servir ao público, para que quando ele decidir passar num concurso público, ele saiba que ele está entrando para servir ao público e não para ser servido. O servidor público existe para servir ao público, para atender bem, atender com um sorriso, um seja bem-vindo, está satisfeito, é isso que o senhor precisa, é isso que a senhora precisa. Então, nós queremos que esses jovens tenham essa possibilidade do estágio também nas administrações regionais, é uma proposta que nós temos. Olha só, a Bruna Gonçalves, professor Jordenes é um exemplo de gestão em educação. Tem minha admiração, meu voto é seu, professor. Né? Bruna, muito obrigado, Bruno. Participação da Clarice Gulhas, muito obrigado pela participação. Quem diria um dia ser possível transformar uma escola no DF em modelo para todo o Brasil? É preciso muita dedicação e determinação para isso. O professor Jordenes botou a mão na massa e correu atrás com o prato na mão para até conseguir o que todos duvidaram. Esse tem meu respeito. Participação do público. Né? E eu quero dizer para você, eu tenho muita dificuldade em pedir para mim. Quando é para mim, eu tenho muita dificuldade. Agora, quando é para pedir para a escola, para os meus alunos, quero dizer para você, não há o mínimo pudor. Nós fomos atrás da NASA. Veja bem, uma escola de Arapuanga, Planaltina, nós fomos atrás da NASA. Por e-mails e e-mails e mais e-mails, até que um dia eles responderam e eles nos deram um curso de astronomia via internet. No último dia, o governo americano manda o engenheiro que projetou a sua sonda, que está no espaço hoje fazendo pesquisa, para entregar o diploma em Arapuanga. Olha aí. E o governo foi incapaz de mandar para a Califórnia, para o laboratório de foguetes da NASA, os 2 melhores alunos do curso. Não custava nada para o governo, mas quanto seria para esses jovens? Sim. O que significaria em suas vidas poder viajar para os Estados Unidos, conhecer o laboratório de projeção de foguetes da NASA? Mas nós não paramos por aí. Nós começamos, através desta luta, desse embate, nós colocamos lousa interativa. O meu aluno toca numa lousa e transfere todo o sistema respiratório para um corpo. Enfim, ele aprende com a tecnologia que existe hoje. E se é possível fazer lá, nós conseguimos fazer em qualquer outra escola. Sim. Mas há uma preocupação, e me desculpe me alongar, e assim, eu quero aproveitar essa rica oportunidade, aqui é muito valioso esse momento. E perdoe a minha voz, eu estava no sol agora, caminhando aqui em Arapuanga. A Clarice Guilherme, perdão, disse que essa sua voz é de locutor. Rapaz. Não, Clarice, não, é porque é muito sol na cabeça. Eu estava agora, eu estava numa live, lá em Arapuanga, na rua. Eu quero dizer para você, olha que coisa, a pessoa lá no grotão, no mais abandono deste país, no lugar mais longínquo, quando nasce de uma parteira, numa casa sem energia elétrica. Esta parteira pega o melhor colchão, na melhor cama, forra essa cama. A mãe então ali se deita numa manhã ou numa tarde ou numa noite e ali nasce uma criança que a parteira levanta e coloca no seio de sua mãe. Isso é digno, isso é dignidade. Agora me diz, por que no DF, na capital da República, uma criança nasce no chão, no assoalho de uma viatura, num banheiro? É porque a rede de saúde pública não está preparada para atender esta mãe quando ela se descobre grávida. Não há mais um pré-natal, um ginecologista, um psicólogo. Nós somos hoje desassistidos nesse aspecto. Porque, na verdade, o que deveria acontecer é, nasceu hoje um menino do DF, a Secretaria de Educação deveria receber uma mensagem, daqui a 2 anos, 11 meses, 29 dias, precisamos de uma vaga numa creche. Olha aí. Quando nós fizermos isso, nós estamos dizendo, nasceu aqui talvez o futuro presidente desse país, a futura presidente desse país. Entende? Então, a minha missão é não negar a nenhum desses meninos e meninas que chegam até mim o direito de sonhar. Porque, na verdade, eu tive uma única chance. Eu tive uma única oportunidade, uma única, de entrar numa escola. E ao entrar nessa escola, acredite, eu tenho 5 documentos que são os 5 documentos mais importantes da minha vida. O meu diploma de biologia, o meu diploma de direito, o meu diploma de administração, a minha especialização em direito internacional em Portugal, mas a minha autorização número 5, da porta de uma loja de material de construção, onde eu era carroceiro. Então, quando eu acho que eu sou importante, quando eu acho que eu cresci, eu pego essa autorização, olho para ela e digo, foi daqui que eu vim. E é aqui que está o meu povo e eu preciso fazer algo por eles. Isso não é demagogia, porque quem conhece a história do professor Jordenes, eu era um ator social, como tantos outros, o Paulão da Estrutural,
o Tião de Arapuanga, como tantos outros. O que aconteceu foi que eu me cansei de emprestar o meu nome para políticos dizerem que iam fazer para o meu povo, para a minha comunidade. E eles não faziam, e a comunidade na porta da minha casa, lá em Arapuanga, quadra 7, conjunto D, lote 16, me cobrar. Mas o senhor me apresentou o político fulano, ele não fez. Pois é. E eu, morrendo de vergonha, disse, agora, então, tento eu. E eles diziam que eu ia ter 200 votos, 100 votos. Nós tivemos 11 mil, batendo de porta em porta. E hoje, você que está me assistindo, nós gastamos até agora a nossa campanha, eu fico com vergonha de falar, mas R$9 mil. Acredito. De porta em porta. Maior ciúme desse pequeno material, você que está nos assistindo, esse é o meu material. É o que eu tenho. Tenho muito ciúme dele porque eu sei a fonte, eu sei quanto custou. E quando você vê uma carreata imensa, aqueles bandeiraços, saiba, aquilo sai do fundo partidário, dos nossos impostos, sai dos nossos bolsos. Então, eu sonho com uma política em que daqui a pouco as pessoas tenham que conseguir o voto pelo argumento. Exatamente. Pelo trabalho, pela história. Pelas ideias. Olha só, a pergunta da Clarice Guiras, caso se eleito, você vai deixar a cidade de Planaltina como alguns candidatos já fizeram? Na verdade, há um equívoco, e nós precisamos esclarecer isso. Há um equívoco no que diz respeito ao deputado distrital. Que equívoco é esse? A lógica para a eleição é de que alguém se concentra num determinado lugar e dali faz uma base eleitoral e ele busca em outro lugar apenas complementar e se elege. E ele diz, eu sou de tal região. E fica, geralmente, apenas orbitando ali. E esquece o restante do Distrito Federal. Clarice, evidentemente, eu continuarei morando em Planaltina, em Arapuanga, porque lá depositei tudo o que eu ganhei ao longo dos 27 anos dedicados à educação. Tudo o que eu tenho, materialmente falando, está na minha casa. Nesse lote que eu comprei lá quando abri o assentamento. Então, eu não tenho como sair de lá, minha irmã. Mas eu quero te falar uma coisa. Dor não tem CEP. Doença não tem CEP. Fome não tem CEP. Eu saí de sol nascente sábado, 1 da manhã, a menininha pegou na minha perna e puxou, falou, professor, ajuda a gente tem fome. Então, quando alguém chega no hospital e recebe uma pulseira colorida, que aquela pulseira significa o tamanho da dor da pessoa, se é vermelha, verde, amarela. Dor não tem cor, meu irmão. Se você chegou no hospital, você quer ser atendido. Isso quer dizer, em Sobradinho, Planaltina, Plano Piloto, não interessa. A outra coisa, a fome. A fome de Planaltina é a fome de estrutural de Porto Rico, Varjão. Eu preciso, minha irmã, compreenda, ainda que eu não saia de Planaltina e eu não sairei, mas eu preciso ir onde as pessoas precisam de um deputado distrital, porque, deixa eu te falar uma coisa, Sim. É impressionante como eles não compreendem, eles ficam nervosos comigo. Eu fui chamado a atenção por um deles na rua outro dia na campanha, ele falou, você fica falando bobagem, dizendo que a gente é vereador. Eu quero te dizer, nós, deputados distritais, caso eu venha a ser eleito, nós somos vereadores, sim. Você tem que saber onde a rede de esgoto está estourada, onde a rede de iluminação não está funcionando, onde precisa de um quebra-molas, onde as linhas de ônibus pararam de circular. Você tem que estar atento a isso, meu irmão. Você é um fiscal do executivo. Você é alguém que está para criar leis que facilitem e melhorem a vida do povo, mas fazer com que as leis que já existem também sejam observadas. E aí vem uma coisa interessante. Eu sou um parceiro, um defensor do Ministério Público. O Ministério Público é o bastião defensor da lei. Não pode ter servidor público, não pode ter político que tem medo do Ministério Público, não. Você tem que ser parceiro. Certo. Não é? Sim. Então, o que acontece? Estou respondendo para você, minha querida, que tem a sua audiência nos agradando tanto, audiência qualificada. Continuarei morando sim em Planaltina, mas eu não posso me furtar a responsabilidade de servir ao Distrito Federal. É um dever, é uma obrigação. Muito bem. Em relação aos profissionais da educação, se eleito, o senhor pretende lutar juntamente com seus pares a recomposição e aumento salarial para os professores e as demais categorias? Este é um compromisso... Esse é um compromisso inarredável. Eu não posso arredar pé disso em função de que vejo o professor, a professora comprando um pincel para escrever no quadro. Vejo professores cotizando para pagar a internet da escola. Vejo professores em situação de não ter um filtro de água
na sala dos professores. Então, estão tirando daquilo que recebem para poder trabalhar. E, neste momento, há um preconceito, porque se diz, todo governo os professores são contra. Não é verdade. A verdade é que os professores formam todas as outras categorias. A educação não resolve todos os problemas do mundo, mas nenhum dos problemas do mundo se resolve sem educação. Então, acredito eu que no dia que estabelecer um governo do Distrito Federal que olhe para os professores como aqueles que garantem a cidadania e a democracia no DF, as coisas vão mudar. Eu quero ser um humilde defensor dessa causa, porque não é só a questão salarial, é a questão da dignidade humana. Muito bem. Olha só, a participação da Daniela Marçal, um grande gestor, renovação já em Brasília. Professor Jordenes, eu e a minha família votaremos no senhor. A Clarice Gulhas também, a educação não se resolve todos os problemas do Brasil, porém nenhum dos problemas do Brasil se resolve sem a educação. Professor Jordenes, uma fala sua. O SE, o Clube Futebol Feminino do Gama, com o professor Jordenes. A Adriana Ferreira também. Professor Jordenes tem meu respeito, ele realmente luta pela educação e pelas pessoas. Meu voto é seu. Adorei a entrevista, por mais políticos assim. Olha só a participação do teu público. Eu agradeço a todos vocês e eu quero dizer para o Gama, querido, nós estamos sabendo de tudo que está acontecendo, nós estamos sabendo da distância que há dos gestores do povo. Sim. Já chegou até nós a dificuldade de acesso, tanto às questões mais singulares, mais complexas, como aquelas mais rotineiras, desde uma limpeza de um lote baldio, desde o estabelecimento de uma ronda no lugar mais necessitado. Então, assim, pessoal do Gama, não pense, o professor Jordenes está preocupado só com o Planaltina e vai ficar preso lá, não vai lembrar da gente. É como eu disse, um deputado distrital, ele é do povo do DF, Dor não tem CEP, fome não tem CEP, insegurança não tem CEP. E eu quero fazer uma colocação aos nossos amigos da Polícia Militar. Eu queria pedir a vocês, não desanimem. Nós precisamos sim de vocês. Vocês são um braço poderoso da sustentação, da liberdade do cidadão. A Polícia Militar do DF, tão esquecida, tão vítima de preconceito. Nós queremos dizer para vocês, com relação aos coletes, as armas, com relação a este regimento disciplinar. E eu queria te falar uma coisa, nenhum dos outros candidatos diz isso. Sequer os candidatos da PM dizem isso. O regime disciplinar da PM é o regime disciplinar do Exército. Então, ele é extremamente verticalizado. Ai do soldado que ousar fazer uma pequena observação para um comandante. Nós queremos, sim, ser o intermediário, formar no gabinete a intermediação entre os anseios da corporação e o comando. Porque o comando, por mais junto e ombreado que está com a tropa, ao assumir o comando junto ao GDF, imediatamente corta os laços de comunicação com a corporação. Nós vamos rever isso. E a Polícia Civil, hoje, o quadro totalmente destruído, não há policiais civis suficientes para as delegacias, tem sim que abrir concurso, tem que dar oportunidade, tem que fazer com que estes que estão hoje sobrecarregados possam ter parceiros, porque não dá para uma viatura sair para uma diligência com 2 pessoas. Verdade. Não é? Muito bem. Professor Jordenes, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você olhasse ali para a câmera, deixasse um recado para a população do Distrito Federal e falasse seu número. Ok. Então, pessoal, dia 7 de outubro, professor Jordenes, candidato a deputado distrital pelo PTB 14456 é o meu número, 14456 é o meu número, e eu quero te dizer uma coisa, na eleição passada faltaram 1000 votos para eu ser eleito, porque eu saí sozinho, o meu partido lançou a chapa de candidato a distrital sozinho, sem fazer coligação, sem juntar com nenhum outro partido, e eu entrei de novo no 14, PTB, porque não está ligado a nenhum outro partido. Saímos agora de novo. O candidato a distrital que for eleito pelo PTB 14 tem autonomia para falar, para subir na tribuna e defender as suas ideias. Defender as ideias que ele acredita e não que um grupo determine que ele acredita. E eu acredito numa coisa. Eu acredito num DF que, mais do que todos ter casa, ter carro, ter bens, num DF que todos possam comer, porque há fome no DF.
E nós não podemos permitir que, enquanto houver uma pessoa com fome no Distrito Federal, nós nos sintamos em paz. Professor Jordenes, 14456. Muito bem, esse foi Estação Entrevista, oportunizando a você, eleitor, a fazer sua escolha correta no dia 7 de outubro. Fiquem com Deus e até daqui a pouco entrará um outro programa novamente com outros candidatos a deputado distrital e federal. Muito obrigado, boa tarde.